Se você começou esse ano se sentindo atrasado, você não está sozinho. E mais importante, você não está atrasado. Deixa eu te falar uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Estudos mostram que quase 7 a cada 10 adultos se sentem atrasados na linha do tempo da vida deles. Atrasados no amor, atrasados na carreira, atrasados financeiramente. E aqui vem a reviravolta. Todo mundo está se comparando com todo mundo. E todo mundo acha que está perdendo. Os casados têm inveja dos solteiros, os solteiros têm inveja dos casados. Quem tem emprego fixo tem inveja de quem é empreendedor. E quem é empreendedor tem inveja de quem tem estabilidade. Ninguém se sente à frente. Todo mundo se sente atrasado. Quantos de vocês agora mesmo se sentem atrasados em pelo menos uma dessas áreas? Hoje eu quero te mostrar 3 coisas. Número 1. Por que você se sente atrasado psicologicamente e culturalmente? Número 2. Por que sua linha do tempo não está atrasada estatisticamente e cientificamente? E número 3. Como parar de deixar a comparação arruinar seu ano? Esse episódio pode ser um dos mais importantes que você vai ouvir esse ano todo. Então já deixa o like aí e vamos começar. Vamos falar a verdade de por que você se sente atrasado. Existem 3 razões principais pelas quais a gente se sente atrasado e nenhuma delas é sua culpa. Razão número 1. A gente compara nosso interior com o exterior dos outros. Tem uma coisa chamada viés de destaque. Você vê os casamentos das pessoas, as promoções, as viagens, as casas, as conquistas, mas você nunca vê os colapsos, os fracassos, as dúvidas e os retrocessos, as inseguranças, por exemplo. Estatisticamente, as pessoas superestimam o quão felizes os outros são e superestimam o quão felizes elas mesmas são. Você está comparando sua confusão com o filtro de alguém. Claro que você vai se sentir atrasado dessa forma. Então para de se comparar com os outros. Você não conhece as batalhas que eles escondem ou as pontes que eles tiveram que queimar para chegar lá. Sua linha do tempo foi feita sob medida para você e a deles nunca foi desenhada para te servir. Sucesso parece diferente em cada pessoa e a luta também. O seu progresso está acontecendo silenciosamente, internamente, de forma que nenhuma foto ou post consegue capturar. E outro ponto é que você não está aqui para se igualar a ninguém. Você está aqui para se tornar a pessoa que só você pode ser. Se você só vê o post de alguém e assume que com essa pessoa você não sabe nada. Se você só vê o tweet de alguém e assume que com essa pessoa você também não sabe nada. Um homem chamado Robin Roberts uma vez disse uma frase famosa: se todo mundo jogasse seus problemas numa pilha, eles imediatamente pegariam os seus de volta. A gente compara o pior das nossas vidas com o melhor da vida de todo mundo. E é claro que você vai se sentir atrasado. E essa é uma das razões pelas quais ter um entendimento superficial de muita gente é tão prejudicial. Porque quando você tem um entendimento superficial de todo mundo, você acha que todo mundo está melhor que você. Quando você tem um entendimento mais profundo das pessoas, você reconhece que todo mundo está passando pela mesma coisa. Razão número 2. Te venderam uma linha do tempo que não existe. Se formar aos 22 anos, carreira aos 25, casar aos 30, filhos aos 35, sucesso aos 37, realização aos 40. Essa linha do tempo foi inventada nos anos 1950 e não é real há décadas. Hoje, a idade média de casamento é a mais alta da história. A maioria das pessoas muda de carreira de 3 a 7 vezes. As pessoas encontram o seu propósito nos 30, nos 50, até nos 60. A idade média de um empreendedor de sucesso não é de 21 anos, é de 45. Então você percebe novamente que você não está atrasado. A linha do tempo a qual você está se comparando está ultrapassada. Então você pode estar se movendo mais devagar porque teve mais peso para carregar, não porque está fazendo algo errado. Metade das pessoas que você acha que estão à frente se sentem tão confusas por dentro quanto você. Isso é porque vocês estão trilhando um caminho real, não um caminho imaginário, que você pensou que estaria aos 18 anos. Você aos poucos está construindo sua vida enquanto descobre quem você é. E isso leva tempo para todo mundo. Então veja só, essa ideia de que existe um tempo perfeito para ter filhos, um tempo perfeito para casar, para vencer de vida, ela não é real. A linha do tempo de todo mundo é absolutamente diferente. Então imagina só se você fizesse o que todas as pessoas fizeram ao mesmo tempo. Isso significa que você, por exemplo, teria que casar correndo com alguém que você não ama, porque ainda não encontrou a pessoa certa. Você teria que ter filhos correndo porque todo mundo tá tendo e você ia se sentir atrasado. Se você faz coisas que não quer fazer só porque se sente atrasado, você nunca vai ser feliz na vida. Porque decisões devem ser tomadas quando você tá pronto, quando você tá em paz, quando você tá contente, quando você tá empolgado. Não quando você está com medo, ansioso ou nervoso. E a razão número 3. Nosso cérebro é programado para a ansiedade de estar ficando para trás. Neurocientistas descobriram que humanos experimentam algo chamado estresse de comparação temporal. A gente não se compara só com as outras pessoas. A gente se compara com a pessoa que a gente achava que seria até agora. Então para pensar nisso por um segundo.
Você não se sente atrasado só por causa de outras pessoas. Você se sente atrasado por causa da pressão que você coloca em si mesmo. Deixa eu te dar algumas evidências reais. A maioria das pessoas chega mais tarde do que você pensa. Tem algumas pesquisas que mostram que as pessoas, em média, encontram clareza na carreira na metade dos 30 anos, mais ou menos. A pessoa média atinge estabilidade financeira no final dos 30 anos e no meio dos 40. A maturidade emocional atinge o pico por volta dos 45 aos 55. Então você até pode estar à frente do cronograma, mas definitivamente não está atrasado. A evidência mostra que só porque ouvimos algumas histórias de um bilionário de 21 anos, a gente começa a se medir contra esses 1% ou até menos, sem reconhecer que a maioria das pessoas está exatamente no mesmo espaço que a gente. E tem uma coisa que eu acho que pode ser o maior erro que a gente comete. Se você acredita que está à frente, isso significa que um dia você vai ficar para trás. E se você sente que está atrasado, você sempre vai querer estar à frente, mas com medo de alguma outra pessoa lhe ultrapassar. Então vamos a algumas soluções. Não fique se perguntando onde as pessoas estão comparado a você. Pergunte onde você está comparado a você mesmo ontem. Sua única competição real é a pessoa com que você era 24 horas atrás. Esse é um dos melhores mindsets que você poderia ter. Só se meça baseado em como você está crescendo comparado a onde você quer estar e quem você é. Pare de viver sua vida pensando onde todo mundo vai estar. Então se questione, você cresceu desde ontem? Você cresceu desde a semana passada? Você está dando uns passos para fazer isso? É aí onde o seu foco deve estar. Teve uma época onde eu passei bastante tempo isolado. Então todo mundo achava que eu estava ali parado no tempo, que eu estava perdendo tempo. Mas na verdade eu estava fazendo progresso interno que ninguém mais podia ver. Aquilo sim era progresso. Era invisível para alguns, mas era real. E a maior parte do seu crescimento acontece antes de qualquer um ver seus resultados. Então só porque todo mundo não consegue ver o que você está fazendo, não significa que não seja importante. Nem tudo o que é importante precisa ser visto. E nem tudo o que é visto é importante. Lembre-se que se você conseguir progredir, nem que seja 1% por dia, esse 1% todo dia esse ano, você vai estar 365% à frente até o próximo janeiro. Isso é transformação silenciosa e consistente. Progresso é uma direção, não um prazo. Os resultados, eles pertencem ao tempo, mas as ações, elas pertencem a você. Então comemore seu progresso invisível, aquele que só você pode ver. Pare de se punir por não estar onde você achava que estaria. Comece a se valorizar por não ter desistido, porque daqui a um ano você não vai estar atrasado, você apenas vai estar grato por ter começado. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí e me diz em qual momento você está agora. Você está se curando, você está construindo algo, está aprendendo ou está em uma transição? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.